Bom dia, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens. Ali você vê as minhas duas gatas brincando, a Tal e a Zen acabou de sair, a Tal foi atrás. Né? Estou aqui querendo falar um monte de coisa, mas brigando com essa luz já há algum tempo, não adianta, foi a melhor coisa que eu consegui, troquei de óculos, fechei janela, liguei luzes ao redor, fechei as portas lá atrás, mas está um dia muito luminoso, muito bonito no Rio de Janeiro, e não tão quente, parece até que vai chover, né? Mas aí eu não, essa luz matinal deixa a gente muito chapado, porque eu estou de frente para a janela, mas não estou conseguindo, ficou essa cara meio rosa, mas enfim, é o que tem, né? É, eu te pensando, né? Quer dizer, assim, tem certas coisas que não adianta. Eu gosto muito de gravar esses vídeos, isso para mim foi uma descoberta, uma surpresa e tornou-se um prazer. Mas o resultado mais imediato é que eu parei de escrever, né? Eu escrevia com uma certa regularidade, não tanto, não tão regular quanto no passado, mas com uma certa regularidade. Os temas, né? Quer dizer, a poesia do cotidiano e a filosofia. Eram esses os meus, digamos, meus temas, né? As discussões filosóficas e a poesia do cotidiano, de um cotidiano simples como o meu, né? Na filosofia, quer dizer assim, a minha postura, não por gosto meu, mas tende sempre a acabar descobrindo vias que contestam, vamos dizer assim, a filosofia dominante, né? E aí é tão engraçado isso, né? Eu já contei parte disso, né? Como é que eu fui acabar me interessando por Descartes, eu que, imagina, achava Descartes a coisa mais careta do mundo, como todo mundo. Mas quando li, fiquei surpreso, maravilhado, né? E aí dentro, quer dizer, aí já é já era um desvio, né? Mas aí dentro desse universo cartesiano eu acabo desenvolvendo uma leitura, uma interpretação, seja lá como a gente queira chamar, que é completamente desviante, é um negócio. Quer dizer o que, né? Enfim. E, e ultimamente eu tenho voltado, porque os tempos não estão andam muito nebulosos, né? Então eu tenho lido muito sobre história do Brasil, um pouco da filosofia que embasa, por exemplo, o trumpismo, né? Isso me levou de volta à filosofia, né? Assim, a filosofia no sentido político, né? A filosofia política como ideologia, e aqui a ideologia não está sendo usada no sentido negativo que se dá ao termo em alguns ambientes, né? Mas o modo de pensar que orienta uma ação política, isso todo, enfim, porra, ação política sem ideologia é turba, né? É turba, como se pretende classificar aquelas pessoas que invadiram o Congresso e tal, uma turba disso aqui. Né? E aí o pessoal que os chama de golpistas aponta, não era uma turba, né? Eram militantes de um modo geral, assim, né? Uns mais, outros menos, de uma determinada ideologia. Os caras tinham um pensamento que orientava aquela ação, que não foi um quebra-quebra. Aí a discussão basicamente é essa, né? Mas aí andei lendo umas coisas aí, quer dizer, estou começando a ler, né? Por força de algumas circunstâncias, né? Eu retomei uma leitura, né, de um livro chamado As Ideias Têm Consequências, agora me lembro o autor, onde o autor pretende, isso de 1948, vejam só, né, o autor aponta a causa da decadência moderna, pós-iluminista, etc. Quer dizer, de certo modo, o avô do iluminismo seria Guilherme de Ockham e, de certo modo, Duns Scott, né, e o nominalismo. Né? Essa tese também foi abraçada por um escritor,
interessantíssimo, um dos grandes escritores brasileiros, um dos grandes contadores de história do Brasil, que chama-se Gustavo Corsão. Se não me engano, ele aborda isso, não sei se é no Século do Nada ou Três Alqueires e uma Vaca, ou não sei quantos alqueires agora, que são três, e uma vaca, né? Aí são 2 volumes, aí tem uma pegada. A trajetória intelectual do Corsão é incrível e tal, tal. Mas, infelizmente, quer dizer assim, o Corsão, no final da vida, ele faz uma das muitas voltas que ele dá, né? Ele tem um pensamento muito, como é que se diz, dinâmico, quer dizer assim, um cara muito curioso que vai, né, vai para um lado, vai para o outro, mas daquelas pessoas que dedicadas, né? Então, quando ele resolve, digamos, se converter muito tarde ao catolicismo, ele mergulha, né, na filosofia, vamos dizer assim, oficial, infelizmente, do catolicismo, que é São Tomás, que é o tomismo, né? São Tomás Fusível acharia isso horrível, né? Mas, enfim, ser levado à condição de uma condição quase bíblica, né? Dogmática, etc. Era tudo que eu acho que... Aliás, tudo que qualquer pensador não gostaria. Né? Mas, enfim, aí o Corsão tem essa trajetória. E no final, já no final da vida, né, ele adere primeiro, digamos, apoia o golpe militar de 64, e depois adere ao que vem em seguida, que é o regime militar, né? Apoia, né? E aí, quer dizer assim, embasado muito também nessa ideia de uma decadência provocada justamente pelo ateísmo, marxismo, comunismo. A gente tem que entender tudo também segundo os critérios da época, né, do momento, né? Isso aqui é muito importante a gente ler história, né? Ou mesmo ver um filme, por exemplo, eu vi Heads, né, outro dia. É muito, eu acho importante um aluno de história, por exemplo, ou um aluno de filosofia política ver o filme, né? Porque o filme consegue captar, quer dizer, a emoção, sabe, o espírito rebelde justificado que embalava o comunismo, né, o socialismo, o anarquismo, naquele momento. Sabe? A novidade que era aquilo e a forma como aquilo ganhava o coração das pessoas. Né? É importante isso. E aí, quer dizer assim, também é importante a gente entender o que levou, ou tentar entender, de certo modo, né? Pelo menos tentar entender o que não significa justificar e mesmo aceitar, né? A adesão de conservadores ao reacionarismo militar, né? Que hoje, visto, quando a gente olha isso, eu digo que eu não quero falar sobre política, mas é inevitável. Quer dizer, hoje, quando a gente olha, né, com o distanciamento que o tempo nos oferece, quer dizer assim, a gente vê o mal que o regime militar provocou. O golpe já foi um problema, né? O golpe já foi um problema porque você, quer dizer, as instituições têm de ser capazes, instituições democráticas têm que ser capazes, ou deveriam ser capazes, de lidar com esses momentos de efervescência política, como era aquele no Brasil. As pessoas não entendem que aquele era um momento, chave, único. O censo, eu repito isso constantemente, o censo de 65 mostra que, pela primeira vez na história do Brasil, a população urbana tinha alcançado a população rural. Até então, o Brasil era um país eminentemente rural. Quer dizer, a maioria da população vivia no campo, espalhada em cidadezinhas, etc., menores. De repente, houve uma emergência, começou uma emergência industrial, muito provocada pelo Getúlio, depois pelo Juscelino, que trouxe esse pessoal do campo para as cidades,
há um enriquecimento, né, dessa classe média, dessa classe alta, das elites urbanas. Então o país ganha ares, né, cosmopolitas e uma movimentação, um espírito de uma vontade de progresso, de mudança, né, a população também muito jovem, né? Aí, enfim, isso, quer dizer, então aquele estado de espírito, né, era por si só, olhando apenas para o Brasil, quase que inevitável, entende? Mas aí você tinha, nesse exato momento, quer dizer, a Guerra Fria, você tinha o maoísmo na China, você tinha o fidelismo em Cuba, entendeu? Que animava as pessoas, quer dizer, criou essa ideia de que era possível 1000 Cubas repetir, produzir 1000 Vietnãs, no sentido de que 1000 Vietnãs chegariam a 1000 Cubas, né? Quer dizer, através da luta armada, rural. Havia toda essa esperança que também, à luz da história, o tempo mostrou que não resultou em muita coisa, né? Mas era o que havia naquele momento e era compreensível que tivesse ali. E as instituições políticas têm de ser capazes de aguentar essa pressão, a pressão que às vezes resulta do espírito do tempo, da situação do mundo e do país, né? Imagina, era um momento espetacular do Brasil, no futebol, na música, na arte, na arquitetura, na literatura, no cinema. Por acaso, por exemplo, acho emblemático, eu detesto essa expressão, mas eu acho assim, bastante simbólico, bastante significativo, que Glauber estivesse apresentando, se não me engano, em Cannes, o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. O Glauber não estava no Brasil no dia do golpe, ele tinha saído um dia antes, um mês antes, uma semana antes, mas assim, ele tinha saído do Brasil para Cannes. Se não me engano, o livro ganhou, o filme ganhou alguma coisa em Cannes, agora não me lembro o que. E o filme foi Glauber, a gente precisa entender Glauber. Glauber é um gênio. E é dentro da escala dos gênios que eu faço, ele está no topo, porque ele é um gênio inventor. Porque tem o gênio inventor, o gênio criador, o gênio conservador, entendeu? Da técnica, vamos chamar assim, do fazer, né, algo, né? E o Glauber é um inventor, junto com outros, como Buñuel, o próprio Orson Welles, o Eisenstein, sabe? Esses caras são caras que inventam o cinema, né? Só que o Glauber entrou nessa brincadeira ali, nos anos 60, imagina. E ele enfim, os filmes do Glauber são difíceis, porque ele está inaugurando uma linguagem, né? Ele está inaugurando uma maneira de fazer cinema, ele está inaugurando uma maneira de usar a câmera, que hoje, quando você vê essas séries, assim, por aquele pessoal, a câmera rodando em volta do sujeito, quando ele está meio... Isso é Glauber, ó. Terra em transe, ó. Então, quer dizer, isso que eu chamo de invenção. Porque o cara vê aquilo e diz assim, caramba, eu posso rodar a câmera. Aí o cara começa a usar aquilo, sabe? É simples, assim, mas ninguém tinha feito antes, que eu saiba, né? E era isso o Brasil, né? Isso era o Brasil naquele momento, por isso é que o golpe foi tão negativo, né? Havia uma efervescência, sim, política, havia a disputa entre 5, 6 líderes, era uma coisa, né? E havia também os conservadores, um conservadorismo que via o que também é próprio e é necessário, toda essa ebulição com muito ceticismo, né? E havia, quer dizer, o pessoal que tentava, enfim, conciliar, acho que compreendia o espírito do tempo, mas tentava dar uma conciliada, chegar a um consenso, e havia o pessoal reacionário mesmo, que considerava que a única solução era pelas armas, e foi esse pessoal que acabou
por uma série de circunstâncias, que eu acho que o Hélio Gaspari aborda muito bem na trilogia dele, acabou, enfim, vencendo. Né? E entre os conservadores, quer dizer assim, nesse sentido filosófico, havia uma das muitas vertentes, acreditava que a raiz dessa decadência que nos levou àquela crise, né, que essa ebulição era vista como uma crise da ordem, da autoridade, dos valores, etc., etc., teria começado lá atrás, no século XIV ou XIV, com o nominalismo. Porra, desde sempre isso me pareceu absurdo, né? Desde sempre. Só de ouvir, não preciso nem ler, eu acho absurdo. Né? Absurdo você achar que um frade franciscano do século XIV, ao produzir um determinado... Porra, criou uma espécie de cisma intelectual que atravessou 6 séculos, aí já estamos indo para o 7º. Isso para mim me parece absurdo. Me pareceu. Né? Mas, por uma certa série também de circunstâncias, eu não acabei aprofundando muito essa ideia. Eu fui por outros caminhos. Né? Inclusive, num certo sentido, hoje eu me considero um escotista e não exatamente um thomista, apesar... E aí é que vai entrar... Olha só, eu demorei 16 minutos para chegar onde eu queria chegar. Né? Aí é que entra um pouco a minha crítica ao negócio, quer dizer assim, é tentar mostrar que, por exemplo, pelo menos Duns Scott, ele também está ancorado em São Tomás, mas por outra via, que eu acho que está mais consistente, o que não significa um erro de São Tomás. Duns Scott não é exatamente um erro, mas é como se fosse um sujeito como Aristóteles, que o tomismo, na verdade, é uma releitura católica genial do aristotelismo, que, por sua vez, é uma adequação à realidade do platonismo. Quer dizer, de certo modo, é Aristóteles que consegue construir uma filosofia de fato em cima do platonismo. Né? Uma filosofia arraigada na realidade. Tanto que a gente vai achar, quer dizer, na verdade, a raiz da botânica, de todas essas subciências, né, ou ciências particulares, a botânica, a mineralogia, não sei o que, a biologia, né, ou como é que chama aquela coisa dos animais, etc. Começa a partir da filosofia de Aristóteles, de certo modo, para nós, como coisa organizada. A ciência como coisa, como uma linguagem organizada que vai olhar aspectos específicos da realidade, mas sempre mantendo a mesma linguagem, a mesma maneira, a mesma abordagem estruturalmente falando. Isso é Aristóteles. Isso é Aristóteles. Então, evidente, o que eu quero dizer com isso é que Aristóteles é um universo. De certo modo, Aristóteles se confunde com o mundo. Né? Então, quer dizer assim, imagina, é possível você fazer certas leituras discordantes, ou não antagônicas, mas que vão enfatizar alguns aspectos e vão dizer, acho que o caminho é mais por aqui do que por ali, pelo menos no que diz respeito à moral, à ética, à inteligência, etc, etc. Aquilo que eu vivo dizendo, quer dizer assim, há um campo, que é o campo mais interessante do estudo da filosofia, que a gente poderia, assim, meio genericamente chamar de metafísica, mas não é exatamente. Tem uma região que é comum à física, à metafísica, à teologia, separando então metafísica e teologia, à epistemologia, à psicologia, à ética, se você quiser. Todas essas, vamos chamar ciências, partilham esse cerne, né? E aí, evidentemente, quer dizer, quando você pega um universo como é o aristotelismo, você pode chegar... Eu acho
que não é possível, quer dizer, até acho que algumas pessoas já disseram, eu não estou dizendo nenhuma novidade não, mas há traços de Aristóteles, essa coisa de que Descartes é platônico, ninguém é platônico, quer dizer assim, ninguém é platônico, é uma maluquice, eu estou dizendo, né? Claro que, porra, pela via do platonismo, esse é que, aliás, é o problema mais genérico, tá? O problema mais genérico não estaria lá no nominalismo, estaria talvez no platonismo, e muito antes. A minha tese é completamente outra. E a minha tese não. A minha maneira de interpretar, que é o que eu quero mostrar para vocês nos próximos, pelo menos 2 ou 3 vídeos, é que o problema não está no nominalismo, no platonismo, no não sei o que, no manga. O problema está nas duas vias antagônicas de interpretar a realidade. Uma via que a gente pode chamar de idealista, que é a mais antiga, e uma via nova, é a boa nova do cristianismo, que é a via realista. E isso é que, porra, eu acho que a grande sacada, talvez, de São Tomás, eu não sei porque eu nunca li São Tomás, acho difícil ler Escolástica. Quer dizer, Escolástica, essa filosofia mais antiga, que era produzida por gênio, padres que viviam para estudar e mais nada, e que escreviam para eles próprios, que era uma espécie. O mundo era. As pessoas não sabiam nem ler. Então a dificuldade muito é que não havia um público leitor. Então aquilo era escrito de um para outro. Quer dizer assim, o público era muito pequeno, então havia uma linguagem muito própria e fechada, que para nós é muito chato. Mas, enfim, acho que a grande sacada de São Tomás é perceber que uma filosofia cristã é uma filosofia essencialmente realista, profundamente realista. E é isso que ele vai enxergar em Aristóteles. Porra, é esse. E era essa, de certo modo, a crítica que se fazia a Aristóteles. De certo modo, lá, no fim das contas, era isso. Apesar de ter outras coisas. Né? Quer dizer assim, tinha tinha a interpretação de Avicena, que é interessantíssima, e que, de certo modo, vai transformar Aristóteles num idealista. Quer dizer assim, porque é possível essa via. É possível essa via, sim, tanto que São Tomás deve pensar muito. É por isso que São Tomás hoje. Mas, enfim. Aí eu quero. A minha interpretação, o que eu quero mostrar é isso, que há um fundo idealista que embasa todo o pensamento mais ou menos conhecido da humanidade antes do cristianismo. Quer dizer, o pensamento que orientava o mundo e justificava o mundo como ele era um pensamento idealista. De repente aparece o cristianismo, uma heresia judaica, como diria o Borges, inicialmente, pelo menos isso é fato, que demanda uma filosofia absolutamente realista, mas que já estava prefigurada em Aristóteles. E que já vinha, o Aristóteles exercia a sua influência já naquele. E aí cria-se a novidade, a boa nova, que basicamente diz o seguinte: a matéria é boa, o corpo é bom. Corpo e alma compõem uma unidade singular, única. Não tem esse negócio de transmigração de alma, não tem nada. As consequências disso são inacreditáveis. Daí a expansão, inclusive, disso. Inacreditável. E é disso que a gente vai falar nos próximos dias. É disso que eu quero falar. Mas eu tenho percebido o seguinte, que tem certas coisas, não adianta, elas têm que ser escritas. Elas têm que ser escritas. Eu vou falar, claro, mas eu devo escrever isso.
tenho de, é uma obrigação, é um trabalho. Eu tenho de colocar isso escrito no papel. Porque essa falação aqui pode ser, até deve ter uma meia dúzia de pessoas, se muito, que me acompanham. Né? Deve ser legal, então, mas isso se dispersa na mente, é tanta coisa que a gente recebe. Eu próprio não revejo isso aqui. Eu estou aqui falando com vocês, eu não vou fazer revisão nenhuma. Só se alguém me diz, não, o som tá ruim, não dá para entender nada, eu vou ter que repetir tudo. Mas eu não tenho aqui exatamente um roteiro. Né? E eu não volto para ficar fazendo, você vê que não tem nada, não tem nenhuma pós-produção aqui. Já a literatura, aquilo que é escrito, aquilo é escrito para sobreviver. Está escrito ali naquele papel, então você lê esse trecho, você pode ler esse trecho de novo, aí você volta a ler aquele trecho anterior que diz respeito. Esse aqui é a conclusão desse, então você volta nas premissas para ver de fato e tal. Não, tem razão. Peraí, mas não entendi direito, você vai e volta, você vai e volta. E o cara que escreve tem uma obrigação, um compromisso de uma linearidade, de um encadeamento que facilite o entendimento. Aqui eu fico falando, aí faço digressão, eu sou um digressivo, não sei mais, um digretante seria ótimo, né? Engraçado. Mas o meu papo é muito digressivo, é um papo, né? É um papo. Você que não gosta, professor nada, não tem título e também nem isso aqui tem. Às vezes até tento, eu vou tentar, nisso que eu vou tentar gravar, conversando com vocês sobre esse tema, eu vou tentar ser um pouco menos digressivo. Porque eu acho uma delícia essa digressão. Né? Eu tinha jurado por Deus, né? E jurado inicialmente aos videntes, né? Aos espectadores, né? Que eu faria vídeos de 15 minutos no máximo. Esse aqui já está chegando em 30. Né? E ainda nem mostrei os livros que estão aqui em cima. Você vê como é que é? Eu estou falando que eu vou ler um livro, né? E estou com 3 aqui em cima, né? Jacques Ellul, Anarquia e Cristianismo. As letras vão aparecer ao contrário, óbvio. Né? Ócio o ócio, a base da cultura, do Joseph Pieper, que é genial isso. Esse livro, que não tem tradução em português, tem em espanhol, devia estar na cabeceira de todo mundo hoje. Ainda não li todo, mas o título é espetacular. O ócio, você pode dizer, o ócio como base da cultura. Por isso é que a cultura era produzida pelas elites. Porque, digamos, ao povo só restava trabalhar, como, de certo modo, e aí a gente pode dizer, isso é escravidão, sim, e ela permanece? Tenho a impressão que sim. As pessoas hoje, coitadas, a maioria não tem tempo para pensar. E esse aqui, cujo título, A Arte de Filosofar e Outros Ensaios, de Bertrand Russell, que é um livro em inglês delicioso, eu não me lembro muito bem onde comprei, é um livro maravilhoso, capa dura, com sobrecapa, fininho, letras grandes, margens enormes, tá vendo? Olha que maravilha, isso é um livro, capa dura, papel bom, isso é um livro, Isso é o que deveriam ser sempre todos os livros. Mas o livro tem 500 páginas, faz 2 volumes, faz 3 volumes. Claro que isso tudo vai encarecendo, né? Mas que é uma delícia você ter um livro desse, com essas margens. É porque ele provavelmente tinha muito pouco texto, aí o editor bota a letra grande. É uma letra grande, eu fico apaixonado, gente. Olha só, letra grande, margens enormes. Isso é um livro. Isso é um livro. Isso é um livro. Por que você não imprime? Eu imprimo porque ninguém quer me imprimir. Né? Editora nenhuma se interessou, também não vou ficar caçando, sou muito velho para ficar correndo atrás de alguém. Né? Já corri no passado sem muita pressa, entendeu? Assim,
segurança de padaria correndo atrás de batedor de carteira. E volta. Só para ele nunca mais tentar bater carteira em frente à padaria. Eu corri muito atrás disso e agora menos ainda. Se eu tivesse que imprimir eu próprio com o meu dinheiro, o que um livro comum já é caro, um livro como esse aqui. Isso aqui é tipicamente um livro de hoje em dia, esse aqui do Pepper, que também tem letra grande, aí é por conta de produzir um livro. Você não pode produzir livro fino demais, tem uma. Tá vendo? É um livro. Tem que ser pelo menos dessa finura, né? Aí você tem esses truques, bota a letra grande, margem grande, mas já é uma capinha, tá vendo? Uma capinha mole. Isso é uma porcaria. Mas enfim, olha só, já chegamos aos 30 minutos, consegui falar desses livrinhos aqui. Eu acho um absurdo alguém que fala 30 minutos. Agradeço imensamente, talvez, as pouquíssimas pessoas que chegam até o fim. Aí eu vou pedir só uma coisa a você que chegou aqui, até aqui no fim. Que dê um like, para eu saber quantas pessoas chegaram no fim, sabe? Se não tiver like nenhum, provavelmente é porque ninguém chegou até o fim, e eu acho isso absolutamente compreensível, né? E mais uma vez eu vou alertar vocês, tem aqui uma opção na barra chamada comunidade, onde a gente pode, quer dizer, os donos dos canais, por colocar vídeos, desde que sejam vídeos do próprio YouTube. Eu vou colocar o último WW especial do William Vac, que foi espetacular, tá bom? Beijo a todos. Obrigado a quem chegou aqui por me aturar. Obrigado por gostar do que eu digo, né, do que eu conto, do que eu falo. Obrigado por me acompanhar, nesse caso, né? E espero que você esteja já ansioso para ler e ouvir eu falando sobre esse tema, o que foi o tema desse vídeo. Bom dia a todos.